Olá, boa tarde. Xingar, humilhar e até agredir fisicamente. Atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa são considerados bullying. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os 5 anos da lei que criou o programa de combate à intimidação sistemática. Confira agora outros destaques. Com a autorização da Justiça, Ministério Público Federal e Polícia Federal fazem operação que tem como alvo desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Supremo Tribunal Federal suspende norma que previa a incidência do teto salarial em todas as estatais do Distrito Federal. O pedido para liberar o salário acima do teto do funcionalismo público foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E ainda na terceira reportagem especial sobre os efeitos da pandemia nas empresas e pequenos negócios, você vai ver os novos acordos que precisaram ser firmados entre locadores e locatários. Com a autorização da Justiça, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizam hoje uma operação para recolher provas de um suposto esquema criminoso que envolve desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 12 endereços ligados a 7 investigados. E quem tem informações sobre essa operação e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. As medidas cautelares foram determinadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, que também acatou um pedido do Ministério Público Federal e desmembrou o caso para que ele fosse analisado também pela Justiça Estadual. A investigação ela começou porque numa outra operação realizada pela polícia foi encontrado no celular de um advogado mensagens com os nomes dos desembargadores do Tribunal Mineiro e que esses desembargadores estariam envolvidos no esquema de superfaturamento em contratos de prestação de serviço. Além de Belo Horizonte, os mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em São Paulo, capital. Rafaela. Obrigada pelas informações, Fê. E o Superior Tribunal de Justiça rejeitou novos pedidos do ex-presidente Lula para suspender a ação do triplex do Guarujá. A quinta turma do STJ rejeitou vários pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sobrestar o andamento ou adiar a apreciação do processo que envolve o triplex do Guarujá, em São Paulo, investigado na Operação Lava Jato. Em um dos pedidos por meio de embargos de declaração opostos contra o julgamento de embargos anteriores, a defesa insistia que a tramitação do processo fosse suspensa, alegando a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro devido a informações divulgadas pelo portal The Intercept. Em abril do ano passado, a quinta turma fixou em 8 anos, 10 meses e 20 dias a pena de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados ao ex-presidente. E no julgamento dos embargos de declaração em setembro deste ano, o colegiado alterou a condenação apenas para reduzir o valor da reparação de danos. Desta vez, a defesa alegou que não foram considerados os fatos noticiados pelo portal de notícias. Mas para o relator, ministro Félix Fischer, não foi demonstrada a apontada ocorrência de obscuridade na decisão anterior. O ministro explicou ainda que este debate sobre as denúncias veiculadas foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, não seria possível ao STJ examinar o pedido. O colegiado da quinta turma também rejeitou embargos de declaração que questionavam o andamento do trâmite processual e a possibilidade de julgamento por videoconferência, alegando que o direito de defesa seria prejudicado. Os ministros destacaram que o tribunal determinou normas para enfrentar a pandemia da Covid-19 e todas as sessões devem ser realizadas em meio virtual até o fim deste ano. E por maioria, o Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente uma norma do Distrito Federal que impedia funcionários de empresas públicas de Brasília de receberem salários acima do teto. O mérito da questão ainda vai ser julgado pelo plenário da Corte. Em julgamento pelo plenário virtual, os ministros suspenderam o artigo da Lei Orgânica da Capital Federal, que determinava que o funcionário público do alto escalão das 5 empresas públicas do DF, CAESB, SEB, TerraCap, DF Gestão de Ativos e SEASA,
não podia receber acima do teto, que hoje é de R$ 35.400. O pedido para liberar o salário acima do teto do funcionalismo público foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Na ação, ele alegou que os salários são pagos com receitas das próprias empresas públicas e das sociedades de economia mista, sem financiamento público. Segundo o governador, o limite é prejudicial porque impede a empresa de atrair bons profissionais, o que prejudica a competitividade no mercado. O relator, ministro Gilmar Mendes, foi acompanhado pela maioria e aceitou o argumento do governador para suspender a limitação do teto. A decisão é provisória porque, segundo o ministro, a demora no julgamento pode prejudicar as empresas públicas que são sujeitas à concorrência do mercado. E o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão por videoconferência, deve analisar hoje se, por motivo de crença religiosa do candidato, é possível realizar provas de concurso público em hora e local diferentes do previsto no edital. A União recorreu no STF contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que autorizou um candidato adventista do 7º dia a trocar a data do teste físico de um concurso público do sábado para o domingo. O candidato entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal alegando violação da liberdade religiosa. Pela crença adventista do 7º dia, o fiel deve guardar os sábados para atividades ligadas à religião. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o pedido. Para a Advocacia Geral da União, a exceção violou o princípio da igualdade, já que não existe lei específica no país que autorize esse tipo de diferenciação. A Procuradoria-Geral da República concorda com os argumentos e se manifestou pelo provimento do recurso da União. E ainda sobre esse tema, os ministros vão analisar outro recurso extraordinário com agravo, em que uma servidora pede para não realizar nenhuma atividade aos sábados. Os ministros vão decidir se é dever do administrador público providenciar outra tarefa para o servidor em estágio probatório com impossibilidade de exercer a função em virtude de crença religiosa. Os dois casos tiveram repercussão geral reconhecida. O que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal passa a valer em processos julgados por todas as instâncias do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falou na sessão plenária de ontem à noite que o atraso na totalização que ocorreu durante o primeiro turno das eleições não alterou os resultados das eleições de 2020. Veja agora esses e outros destaques da sessão desta terça-feira. Logo no início da sessão, o presidente do TSE falou sobre o primeiro turno das eleições 2020. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou como funcionam a zerésima e o boletim de urna. O ministro Barroso também disse que, justamente por conta dos mecanismos de auditoria da urna eletrônica, o atraso na totalização que aconteceu no último domingo não mudou os resultados da votação. A urna eletrônica que nós adotamos, ela imprime um boletim que se chama a zerésima, a cédula zerésima, para demonstrar que nada havia naquela urna. E ao final do horário de votação, a própria urna imprime o boletim da urna com os resultados da votação naquela urna, portanto, com o nome do candidato e o número de votos que recebeu. A partir daí, está definido o resultado das eleições. O que se faz aqui no Tribunal Superior Eleitoral é a totalização desses boletins de urna que saem das mais de 400 mil urnas eletrônicas que nós temos. Houve um pequeno atraso para a totalização dos 113 milhões de votos, que foi totalmente irrelevante para a fidelidade do resultado que, afinal, foi divulgado. Na mesma sessão, o plenário considerou que não houve fraude em candidaturas femininas nas eleições proporcionais de 2016 na cidade de Pedro Laurentino, no Piauí. Os ministros também aprovaram com ressalvas as contas de 2016 do Partido Patriota e desaprovaram a prestação do mesmo ano do PSTU. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques e Luiz Roberto Barroso. O
balanço do primeiro turno das eleições municipais foi considerado positivo, mesmo o pleito tendo sido realizado durante a pandemia da Covid-19. Milhões de eleitores foram às urnas no último dia 15 de novembro e uma das novidades ficou por conta do aumento na representatividade entre prefeitos eleitos. Com os protocolos sanitários adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor teve tranquilidade para sair de casa. Mais de 113 milhões e 300 mil pessoas compareceram às urnas no primeiro turno, representando 76,86% dos eleitores aptos a votar. Em comparação com as eleições de 2018, em que não havia pandemia, o índice de abstenção teve apenas um leve aumento, que não chegou nem a 3%. Os estados com menor índice de abstenção foram Ceará, com 16,93%, Paraíba, com 15,79% e Piauí, com 15,42%. A Justiça Eleitoral também considera importante que os cargos públicos sejam ocupados democraticamente, refletindo a pluralidade do povo brasileiro e garantindo a participação de todos os grupos sociais. Em relação ao resultado das eleições, essa representatividade, ainda que tímida, mostrou um avanço em relação à participação das minorias. A representatividade feminina aumentou nas prefeituras. 12,2% dos eleitos são mulheres. No pleito municipal de 2016, essa porcentagem para o cargo máximo nas prefeituras foi de 11,57% do total. 32% dos candidatos vitoriosos nas eleições deste ano se declararam pretos ou pardos. Em 2016, o índice era de 29%. Enquanto nas últimas eleições municipais, apenas 2 candidatos indígenas haviam sido eleitos, agora em 2020, 8 prefeitos vencedores são de origem indígena. E você vai ver no próximo bloco a legislação que trata do bullying. 5 anos de uma lei que combate o bullying entre crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho eu converso com um advogado sobre esse assunto. Continue com a gente, eu volto já já. Prevê a Constituição de 88 ainda a tríplice responsabilidade ambiental, que significa que, por um mesmo ato, uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada administrativa e criminalmente e ainda ser obrigada a reparar os danos causados. Mas a grande inovação da Constituição Federal de 1988 foi fixar ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. A lei que criou o programa de combate à intimidação sistemática completou 5 anos. Ela estabelece medidas de conscientização e prevenção ao bullying. No Rio Grande do Sul, o programa atua contra o bullying com estratégias de enfrentamento e acompanhamento psicológico, social e jurídico para vítimas e agressores. As intimidações, os deboches, piadas e brincadeiras na infância podem trazer problemas e deixar marcas difíceis de serem superadas ao longo da vida. Foi para coibir esses comportamentos e assegurar a integridade física e psicológica das vítimas que foi oficializada a Lei 13.185 de 2015. Sabemos que atitudes como xingar, como brigar, como difamar, como criar apelidos pejorativos, né? Isso está longe de ser uma brincadeira. Isso é bullying, isso é agressão. E para isso que veio a lei, para que a gente possa coibir esse tipo de atitudes e responsabilizar esse agressor. Através da lei, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática traz o assunto para a realidade brasileira. Traça políticas de enfrentamento a tais gestos opressivos e possibilita um melhor aprendizado e convívio em sociedade. Nós temos que criar estratégias, e criar estratégia é estimular a denúncia, né, em relação a essas situações, mobilizar a comunidade escolar, debater temas que possam ser abordados entre os alunos, os professores, os familiares, trabalhar com temas também dentro da sala de aulas que venham abordar a solidariedade, o comportamento ético, o respeito ao outro.
E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Fabrício Martins. Muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade. Um prazer falar com você. Boa tarde, Rafaela. Um prazer é todo meu. Estamos aqui ao seu dispor. Bom, vamos fazer agora um balanço de 5 anos da legislação vigente. Quais os avanços mais significativos na avaliação do senhor em relação ao combate, ao enfrentamento desse tema tão sério, né, que abala aí crianças, adolescentes, e nós estamos falando também de todas as faixas etárias, né? Rafaela, existem vários estudos que vêm demonstrando que, após o surgimento da lei, muitas instituições que antes não adotavam procedimentos adequados para evitar a prática de bullying passaram, assim, então, a fazer. Então, nós temos um excelente avanço, temos excelentes resultados. É obviamente que está faltando muita política pública ainda para que se possa evitar tal prática. Quando o senhor fala de políticas públicas que ainda faltam ser implementadas, isso depende de orçamento, isso é de competência do Estado, dos municípios, e que políticas públicas, por exemplo, elas estão faltando? Olha só, nós vemos que há uma necessidade de uma conscientização geral da prática, para se evitar a prática de bullying, tanto em relação, vamos dizer assim, ao cyberbullying, a diversas outras práticas que vêm trazendo consequências sérias, né, às suas vítimas. Para isso, nós precisamos, sim, de orçamento público, campanha pública, precisamos de levar aos jornais que tipo de comportamento é inaceitável dentro do ambiente escolar, que prática que pode ser caracterizada como o bullying, até mesmo porque muitos assim praticam porque acreditam que estão sendo só engraçados, quando na verdade estão praticando bullying. Quais as principais características do bullying? Nós vamos ver que o bullying, ele é aquela prática reiterada do vexame, de expor uma outra pessoa, de diminuir uma outra pessoa, de retirar dela a sua autoestima, por suas características que as pessoas costumam colocar, vamos dizer assim, num senso comum do que é bonito, do que é feio, do que é gordo, do que é magro, do que é branco, do que é preto. Então, essas práticas, as pessoas acabam utilizando as características das outras, ou até mesmo parte da sua intelectualidade, para poder diminuí-las, né? Então, essas práticas, elas são as mais demonstradas, o que mais tem ocorrido no ambiente educacional, e que tende a diminuir o outro, ou seja, é uma prática reiterada para diminuir o outro e tornar-se engraçado. É mais frequente no ambiente escolar, mas nós estamos falando também do bullying que acontece no trabalho, na vizinhança, enfim, todas as relações, né? Todos estão sujeitos. Rafael, isso é um pouco polêmico. Por quê? O que eu defendo? Veja bem, o bullying, pela lei que nós estamos discutindo, ela vem trazendo a prática do bullying como ambiente escolar. As demais relações acabam sendo caracterizadas com outros atos infracionais ou outros crimes, outras práticas em gerais. Então, eu creio que nós devemos centrar o bullying no ambiente escolar e levado até mesmo por cyberbullying. Nos outros, nós vamos ver outros institutos, como assédio e etc. Obviamente que o nexo, né, vamos dizer, tem que estar voltado ao ambiente escolar para que se caracterize como bullying. Muito interessante esse ponto, é um ponto sensível que realmente levanta polêmica, né? E nós temos opiniões divergentes em relação a essa questão. Vamos aprofundar mais daqui a pouquinho no JJ Entrevista. Mas o senhor tocou agora num ponto do cyberbullying, né? Ele está muito atual, principalmente depois do advento da internet, vem crescendo a cada ano. Então, o bullying ele não se limita ao ambiente real. A lei, ela garante a proteção, ela versa sobre o combate nesses dois ambientes, o virtual e o real também, doutor Fabrício? Sim, você pode levar o bullying para um ambiente que extrapola, vamos dizer, um ambiente físico, a sala de aula, e você leva para as redes sociais, você leva para a internet, ou qualquer outro meio de comunicação de massa que chega a encontrar, vamos dizer assim, encontrar espectadores para a prática do bullying. Isso não quer dizer que a falta de espectadores também não leva à prática do bullying. Mas sim, levando até a internet, nós temos a prática semelhante do bullying, só que agora
chamado de cyberbullying. Né? O bullying deixa marcas, consequências irreversíveis, certamente. Vamos falar sobre essas marcas, as consequências e outros aspectos da lei daqui a pouquinho na sequência do Jornal da Justiça, no programa JJ Entrevista. Até já, doutor Fabrício. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado, estou à disposição. Uma boa tarde. E você vai ver a seguir acordos entre locatário e locador durante a pandemia. Tem uma reportagem especial aqui no Jornal da Justiça sobre esse assunto. Daqui a pouco, fique com a gente. A Constituição Federal de 1988, ela tem a fundamental importância de ter sido a primeira Constituição brasileira a concretizar a participação social. Além disso, ela representa o pacto democrático que nós realizamos enquanto sociedade para a construção de um país mais justo e igualitário. Na terceira reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, você vai ver que muitos locadores se viram forçados a diminuir a margem de lucro no aluguel, no valor do aluguel. Bom, e para não ficar no negativo nessa negociação com inquilinos, alguns recorreram ao acordo para fixar um novo valor ou modificar as cláusulas de contratos. Nos últimos meses, quem sai de casa se depara com um comércio diferente. As vitrines lotadas deram lugar ao vazio, à poeira. As placas de aluga-se dominaram os espaços antes reservados para promoções. 4 em cada 10 empresas fechadas no primeiro semestre deste ano culparam a pandemia pelo fracasso dos negócios. Em números totais, segundo o IBGE, isso representa 522 mil CNPJs encerrados no país. 99% eram de pequeno porte. Há quem tenha tido de fechar as portas porque não conseguiu pagar as contas. O IGPM, índice que mede a inflação do aluguel, se aproximou dos 18% em setembro. E muitos donos de imóveis usaram essa porcentagem para aumentar os valores de aluguéis cobrados durante a pandemia. Numa alocação de R$1.000, por exemplo, o impacto do IGPM significaria um aumento de quase R$180 no preço final. Por pouco, a Janaína não abandonou o próprio negócio por causa da dificuldade em equilibrar o financeiro. A empresária precisou rever as prioridades da loja de lingerie. Ao final, conseguiu negociar um valor menor para alugar o local onde funciona o estabelecimento. Isso foi de suma importância para nós nesse mês, né? No mês de maio, que a gente teve o abatimento aí de 50% do aluguel. Neste caso, foi uma gentileza, um acordo de cavalheiros que nem todo proprietário estava disposto a fazer. Teve quem não optou pela negociação amigável e acabou tendo de seguir a determinação da justiça. Há casos em que o Poder Judiciário garantiu descontos de até 50% em diversos aluguéis comerciais, principalmente aos que tiveram as atividades suspensas em algum momento da pandemia. No início, nós tivemos, nesses primeiros meses, a frequência foi maior, né? Muitos pedidos de redução, principalmente em lojas, em estabelecimentos de shopping centers, porque os shoppings estavam simplesmente fechados, né? Mas também do comércio de rua, vamos chamar de comércio de rua, né? Mas em shopping houve um número muito grande, né, desses pedidos. Para evitar ser o próximo a ter de pendurar uma dessas placas, alguns locadores diminuíram a margem de lucro para não perder totalmente o faturamento. A lei do inquilinato permite isso. De comum acordo, é possível fixar um novo valor de aluguel ou modificar a cláusula de reajuste do valor. Caso o locatário não consiga honrar ali os seus compromissos, que ele procure o locador e renegocie o contrato. Jamais deixe de fazer o pagamento das mensalidades. Este investidor imobiliário não pretende aumentar muito os preços em 2021. Segundo ele, manter o reajuste abaixo da média vai garantir ao menos a manutenção dos contratos. O ideal é se conversar inquilino por inquilino, saber como é que está a situação de cada um, porque
não é interessante para o proprietário e para a imobiliária ter o imóvel vazio, ainda mais por agora. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que eu volto em instantes com o programa JJ Entrevista. Até já!